Fala pessoal, André aqui, beleza? A gente vai voltar com os testes de CPUs Coolers e Water Coolers aqui no canal, tá? Eu quero fazer esse vídeo primeiramente, pedindo a ajuda de vocês e sugestões. Eu vou falar a metodologia que a gente está criando aqui agora e falar algumas coisas que eu já vou mudar e eu quero dicas de vocês para a gente deixar esse teste o mais completo possível e que ajude mais pessoas aí de casa, tá? Nesse primeiro momento eu estou testando, apenas para começar a validar esses nossos testes, esse CPU Cooler Box aqui da AMD, esse Wrath Cooler, sei lá, aquele que tem RGB, com esse aqui que está na bancada. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui na bancada, também o Roger tá pegando aí para vocês, tá? Essa bancada aqui, galera, ela não vai ser assim, tá? A gente vai trocar a placa-mãe, a gente vai botar uma outra placa-mãe top, a gente vai colocar dentro de um gabinete, então vai ficar dentro de um gabinete, vai ficar com uma placa de vídeo, tudo certinho, tá? Eu fiz esse teste com esse CPU Cooler e com esse que tá aqui na minha mão, já para começar a mostrar os testes para vocês e como que a gente vai fazer, tá? Então, sabendo já que a gente vai trocar a placa-mãe, botar dentro de um gabinete, eu quero algumas dicas de vocês. Primeiramente, qual placa de vídeo que eu coloco? Eu coloco uma... Essa aqui tá uma 2060 Super. Eu coloco uma 2060 Super, eu coloco uma blower, eu coloco uma que deixa o ar quente dentro do gabinete, porque tudo isso vai influenciar. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Então, vamos lá, anotem aí. Qual placa de vídeo colocar? Uma que bota ar quente dentro do gabinete ou uma que joga para fora? Qual que você... Eu acho que a mais comum são essas que jogam ar quente para dentro do gabinete. Por mim, eu colocaria ela, gostaria de opinião de vocês. Outra coisa, qual gabinete colocar? Não quero saber se é Cooler Master ou Cougar, não, eu quero saber o seguinte. André, coloca um gabinete com 2 fãs na frente e um atrás, que é o mais comum. Coloca com 2 fãs na frente, 2 em cima, um atrás, um não sei o que. Eu quero que vocês nos ajudem, tá? Eu quero que vocês deixem aí, olha, coloca, sei lá, o que eu vejo mais comum é 2 ou 3 fãs na frente e um fã atrás. É o que eu acho mais comum, mas eu quero que vocês falem porque vocês que vão decidir isso, ok? Então deixem isso nos comentários. Só para vocês entenderem agora os testes, como que eu estou pensando em fazer. Os testes, eles provavelmente vão ser alterados, eles vão ser mudados, tá? Mas, olha só, os testes que eu estou fazendo nesse momento são 3 testes apenas de temperatura, tá? A gente está utilizando o Cinebench. O Cinebench é o programa que mais esquenta aqui. Eu fiz comparações em Blender, então eu rodei 3 demos do Blender. O Cinebench, ele esquenta mais do que o Blender, tá? Apesar de que o Blender demora mais, os testes 10, 15 minutos, fica fritando o processador por mais tempo, o Cinebench, ele consegue esquentar ainda mais do que o Blender nas 3 demos que eu fiz, tá? Depois eu vou fazer 3D Mark Fire Strike, somente o CPU teste. Eu coloquei o Time Spy, somente o CPU teste, mas o Fire Strike dá 2 ou 3 graus a mais de temperatura. Então eu acho que o 3D Mark talvez seja mais interessante nesse caso. E de jogos, eu fiz The Witcher, eu fiz COD, eu fiz diversos jogos. O jogo que eu mais vi esquentar nesse momento é o Call of Duty Modern Warfare, o último agora que saiu, tá? Então, provavelmente eu faria Cinebench, 3D Mark e COD. Eu quero colocar aí na tela para vocês também os resultados que eu fiz entre esse CPU Cooler e aquele, para a gente ver se tinha diferença ou não, se já dava para começar a validar algum tipo de teste ou não. Obviamente, depois que tiver tudo isso decidido, a gente vai começar a fazer os testes de verdade, isso aqui vai ser tudo refeito, tá? O que eu quero comentar para vocês Cinebench, a temperatura entre os 2 fãs, temperatura média de 74 contra 84, 10 graus de diferença daquele cooler para esse aqui, e 77 contra 89, então são 12 graus de diferença no Cinebench, a temperatura de pico, né? A ideia também é pegar sempre a temperatura pico e a temperatura média do teste. Eu acho que é bem interessante. Se a gente comparar apenas com a temperatura máxima, eu particularmente não acho viável, porque a temperatura máxima pode ser que ficou por 0,1 segundos, é aquela mesma métrica que a gente utiliza de não utilizar a mínima e sim a 1% low, ou eu acho que fica mais saudável. Tá? Eu quero a opinião de vocês sobre isso também, tá? No 3D Mark ficou 69,6 contra 68,3 na temperatura de pico e 56 versus 62 a temperatura média entre esses dois CPUs Coolers. No Call of Duty ficou 52 graus contra 59, 7 graus de diferença, e na temperatura de pico 53 contra 61, aí
7, 8 graus. Não sei se vocês estão vendo, vocês viram os dados na tela, tá? Então, o que eu quero perguntar para vocês? Quero perguntar se, obviamente, eu estou com 2 CPUs Coolers a ar aqui, a ideia é usar a mesma metodologia para os CPUs Coolers a ar e para os Water Coolers, tá? Infelizmente, galera, eu não tenho como controlar muito bem a minha temperatura ambiente. A temperatura ambiente desses testes vai ser sempre 23 graus. A gente liga os 2 ar-condicionados, aqui a gente tem 2 ar-condicionados de 38.000 BTUs a 23 graus, então a temperatura ambiente geralmente fica 23 ou 24 graus. Eu vou padronizar isso, eu nem vou comentar mais sobre isso. Falar temperatura 23 graus no ar-condicionado, acabou a história. Ponto final, tá? Outra coisa que não tem como a gente mensurar nesses testes, que é bem complexo de fazer, é o ruído do fã. Eu não sei como fazer isso e, na verdade, eu não tenho equipamento para fazer isso e, particularmente, eu vou filmar na câmera e falar, velho, isso aqui tá dando muito... Quando tiver dando ruído acima do normal ou do aceitável, assim por dizer, eu vou comentar para vocês e tentar filmar de alguma forma. Eu não tenho um decibelímetro, na verdade eu até tenho, mas para fazer esse teste de maneira apropriada, tem que colocar isso numa câmera selada, é uma encheção de saco do cacete. Eu espero que vocês entendam a nossa parte, tá? Então eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo, porque são vocês que vão criar essa metodologia. Eu simplesmente vou fazer os testes, eu simplesmente sou o cara que faça os testes e compartilho os resultados para vocês, tá? Então eu quero que vocês comentem, a gente vai mudar todas as coisas que eu falei que a gente vai mudar e eu aguardo os comentários aqui pra gente começar a fazer esses testes, porque eu tô com um monte de water cooler, cadê o... Tá aqui atrás? Tá pegando no teste? Pegou. Tenho um Corsair H80 aqui, eu tenho PCIe, eu tenho Cougar, eu tenho Cooler Master, a gente tem, o que mais que a gente tem? Game Max a gente tem, a Game Max a gente tem PCIe, a Game Max a gente tem os novos, acho que os velhos a gente não tem, mas cara, eu vou conseguir com todos esses fabricantes que eu comentei para vocês aí, menos a Corsair, que esse aqui eu tenho porque a gente comprou, mas eu vou tentar conseguir a maior quantidade de CPUs Coolers, Water Coolers, porque eu tô vendo que tem realmente muita dúvida em relação a isso, cara. Tem um Water Cooler, todo mundo acha que qualquer Water Cooler dupla é igual, será que não é diferente, será que é, não é? Então vamos usar esses testes aqui para ajudar você a escolher exatamente o CPU Cooler e o Water Cooler que você precisa para sua máquina. Obviamente, se você quiser comprar na Chipart, chipart.com.br, entregamos para todo o Brasil. Aguarde os comentários, nos vemos aí, valeu e tchau, tchau.